Paz do Senhor Jesus, vamos meditar um pouco hoje na palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 11. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eu quero falar um pouco sobre esse texto hoje, tá certo? Eu pensava, quando eu era adolescente, que eu comecei a ler esse texto, sobre isso. Pegar um pão e lançar na água. Claro que eu sabia que não era disso que a palavra estava falando, mas eu queria entender o sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A gente sabe que essa expressão quer dizer que Jesus ele é o alimento que a gente precisa para a nossa alma viver, né? Para o nosso espírito. Então, eu tentava entender essa expressão, lança teu pão sobre as águas. Eu ficava pensando, pegar um pão, jogar dentro da água. Eu não vou achar ele depois, vai desmanchar. Como é que é isso? E como eu sou curiosa, eu não gosto de ouvir algo, ver que eu não entendo e simplesmente deixar ali, eu vou pesquisar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essa expressão, que talvez assim como eu, muita gente não entendia, né? E talvez hoje ainda não consiga entender. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho. Lança teu pão sobre as águas. Na antiguidade, naquela área onde aquelas pessoas viviam, né, regiões muito secas, tinham as chuvas temporãs e tinham as chuvas seródias. A temporã é quando vinha aquele grande volume de chuva que ocorria por volta do mês de outubro, finalzinho de outubro, era quando a terra era preparada para o cultivo. E aí depois, quando chegava, eram as primeiras chuvas, eram chamadas de primeiras chuvas. E depois vinha lá para o mês de março, mais ou menos, abril, maio, essa época assim, as chuvas seródias, que eram as últimas chuvas, aquela mais fina, que era justamente para dar força para as plantações, para crescer. Pois bem, após isso, tinha um período de seca muito grande, geralmente durava 6 meses aproximadamente. E aí, hoje em dia tem muito sistema de irrigação, né? Mas naquela época não tinha. Eles começaram a inventar depois. Hoje a modernidade ajuda muito. Graças a Deus por isso. Mas aí, o que acontecia? Geralmente, quando chovia, ficavam aquelas poças de água. E o que as pessoas faziam? Elas pegavam os grãos como um ato de fé. Né? Pessoas que já não tinham uma quantidade de grãos grande, e para que não viesse passar necessidade, elas pegavam aqueles grãos e elas jogavam dentro daquela água, grãos de trigo, né? Que é o que se faz o pão. Por isso, lança teu pão sobre as águas. Aquele grão de trigo, e elas lançavam ali, naquelas poças de água, na esperança realmente de aquele grão germinar e crescer antes que aquela terra ficasse impossibilitada de produzir. E porque era um ato de fé? Porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam se o grão ia germinar, se a semente, né, ia dar o fruto ou a quantidade que seria. E por isso que esse texto fala, lança o teu pão sobre as águas. Quando ele diz lança o teu pão sobre as águas, ele está falando aqui sobre o grão, né? Não o pão propriamente dito, mas o grão que se faz o pão. Lança sobre as águas. E depois de muitos dias o acharás. Por que depois de muitos dias o acharás? Porque a plantação não acontece do dia para a noite. O crescimento de uma semente não acontece do dia para a noite, né? Você planta hoje, você tem que esperar até aquela plantação tá pronta para você poder colher. É assim que funciona? Então, por isso que diz, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Aí quando você continua lendo o texto, lá no versículo 6, diz o seguinte, que de manhã você planta a tua semente e de tarde você continua buscando fazer algo, você simplesmente não se acomode, né, com aquela situação, porque você não sabe se uma ou outra será maior ou se ambas serão boas. Mais ou menos isso, digamos assim.
Tá, mas o que isso tudo quer dizer? O que quer dizer esse negócio de lançar o pão sobre as águas, de plantar aqui, plantar ali, porque você não sabe se uma plantação vai ser melhor do que a outra? O que a palavra de Deus está tentando nos dizer, ou está nos dizendo, é que nós precisamos confiar em Deus. Pegar tudo aquilo que Ele nos deu, que Ele colocou na nossa mão, e nós fazemos aquilo ali crescer, progredir. E não uma coisa só, mas várias, porque a gente não sabe aonde Deus nos fará prosperar, né? Tem uma parábola que se chama Parábola dos Talentos. Um senhor de uma terra foi viajar e ele deu talentos, ou seja, moedas. O talento era uma moeda da época. Ele deu uma moeda a um, ele deu 2 moedas a outro, ele deu 5 moedas a outro de seus servos. E quando ele volta, o servo que tinha recebido 5 moedas ganhou mais 5, ficou com 10. O outro que tinha ganho 2 ganhou mais 2 e ficou com 4. O outro que ganhou uma simplesmente cavou um buraco na terra e colocou a moeda dentro. Acomodou-se, né? Segundo ele, teve medo de perder o que o Senhor dele havia dado e simplesmente enterrou. E aí ele é chamado de servo mau e negligente, porque ele pegou aquilo que o Senhor havia dado a ele e tinha enterrado, não fez crescer, não fez prosperar. Às vezes nós temos muito medo de fazer algo, porque nós não sabemos o que vai acontecer mediante a nossa ação. Mas esse texto de Eclesiastes 11, ele é muito interessante, por quê? Porque ele nos estimula, incentiva a confiar em Deus, a ter fé em Deus. Nos incentiva a fazermos aquilo que está na nossa possibilidade, aquilo que nos compete. Tá, eu confio em Deus, mas eu tenho medo. Vai com medo assim mesmo. Ele diz que quem observa o vento nunca vai plantar. E se não planta, também não colhe. Nós não sabemos o que há de ser no nosso amanhã, nós não sabemos o que há de nos acontecer. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Claro que aproveitar a oportunidade é uma coisa e tomar decisões precipitadas é outra, né? Nós precisamos aproveitar as oportunidades naquilo que é bom, naquilo que é correto, naquilo que vai fazer o bem caso dê certo. Então essa palavra, ela nos estimula a isso. Ela nos estimula a investir em tudo que nós temos. Ah, mas o que eu tenho é tão pouco. Ah, mas o que eu sei fazer não é nada. Aí a gente volta para a parábola dos talentos, que diz que aquele senhor deu aos seus servos a quantidade de moedas que cada um tinha condições de administrar. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu sabendo que nós temos condições de dar conta daquilo. Uns são chamados para 1000 e outros para milhões. Então, assim, cada um de nós tem uma capacidade. Uma certa vez, uma professora de escola bíblica fez uma dinâmica na sala, onde ela levou 2 balões, esses balões de festa. Acho que era número 5 e o outro era número 7. Ou um era 7 e o outro era 9. Uma coisa assim. E ela começou a encher. E aí ela mostrou a diferença, né, de tamanho. E ela falou, olha, esse aqui não tem como encher mais, porque se a gente encher mais, ele vai estourar. É a capacidade que ele só vai até aqui. Já esse outro que nós enchemos, que era o maior, ele ainda podia crescer mais. E aí ela foi e comparou a nós em relação ao que Deus nos dá. Tem pessoas que Deus encontra condições de suportar mais. Não é sobre alguém ser mais especial do que o outro. Não é sobre alguém ser melhor do que o outro. Não.
É sobre a capacidade que você tem de suportar. Não tem aquelas situações na nossa vida em que alguém olha e diz assim, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu não suportaria. Eu não aguentaria. Eu não deixaria. Então, é sobre isso. Quando Deus ele nos dá algo, ele nos dá olhando a condição que nós temos de suportar aquilo tudo. Pois bem, tudo que nós temos é para ser administrado. Vamos falar aqui sobre vida pessoal, sobre vida secular, por exemplo. Vamos dizer que você tenha muitas habilidades em questão de trabalhos, ou trabalhos manuais, ou então a questão, né, da inteligência, de saber lidar com muitos cálculos. Então, assim, quanto mais habilidade você tiver, mais coisas você vai conseguir fazer. Isso não faz você melhor que ninguém, nem mais especial. É só o fato de você ter mais condições de suportar coisas que outras pessoas não suportariam. Vamos falar em questão espiritual. Existem muitos dons e muitos talentos de cantar, de ensinar, de pregar a palavra, né? De administrar, né? Dirigir departamentos, muitas coisas. E Deus tem uns que Deus dá vários dons, vários talentos. E agora não falando sobre moeda, mas falando sobre habilidades. E a outros menos. Não porque seja melhor ou mais especial, mas porque ele entende que aquela pessoa não tem condições de administrar aquilo ali. Agora vamos falar dos talentos e das habilidades que nós consideramos, vamos colocar uma palavra aqui, inútil, né? Tipo assim, não é útil, né? Vamos dizer assim, que não me é útil. Tá bom, para que eu vou investir? Vamos dizer que, por exemplo, eu sou cabeleireira. Esse é o meu trabalho, certo? É o meu meio de vida, de sobrevivência. E aí eu penso, não, eu tenho que investir como cabeleireira. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, é assim que eu ganho dinheiro, é assim que eu me sustento. Tá, mas aí eu sei cantar. Aí eu sei ensinar. Aí eu fico pensando, não, mas essas coisas não vão me levar a nada. Essas coisas não vão me dar nada. Para que vai servir isso? Ué, são habilidades, são talentos. E se eu tenho, eu preciso aprender a desenvolver. Mas para quê? De que vai me servir? Aí a gente vem para o texto. Eclesiastes 11:6. Você não sabe em que você vai prosperar. Você não sabe o que Deus tem reservado. Você não sabe o que Deus quer de você. Se você tem condições de fazer tudo isso, então faça. Tudo que vier à mão para fazer, faça com excelência. Porque quando nós pegamos aquilo que Deus nos deu e nós não desenvolvemos, nós seremos chamados de servos mau e negligente. Eu sei fazer isso aqui, mas eu vou fazer para quê? Para que eu vou me especializar nisso? Para que eu vou aprender? Tá, eu até tenho habilidade, mas de que vai me servir? Uma hora vai servir. Uma hora você tenha certeza que aquilo ali vai te servir para alguma coisa, seja para o que for. Ou no momento que você esteja passando necessidade de algo e você não possa contratar alguém e você mesmo vai ter que fazer, né? Ou em alguma situação que
que exija uma atenção. Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de cortar e costurar roupinhas de boneca. E aconteceu uma situação esses dias que nós íamos para um congresso de crianças, né, departamento infantil da igreja, e precisou fazer uma saia e a gente não conseguia costureira de última hora e eu sabia cortar e eu sabia costurar. E eu fui lá e cortei e costurei. Então não é sobre você fazer daquilo ali uma carreira ou você fazer daquilo ali uma profissão, mas é útil para alguma situação. Então, se você tem habilidades em alguma coisa, desenvolve isso. Às vezes a gente desperdiça tanto tempo em tantas coisas, em tantas situações. Às vezes a gente fica simplesmente prostrado. A gente não tem força para levantar, para agir. E fica ali. O tempo que você tá parado, simplesmente sem forças para levantar ou para fazer algo, mas eu estou desempregada, eu não consigo achar trabalho em lugar nenhum, e isso está tirando a minha paz, está acabando comigo. Tá bom, enquanto aquela porta está fechada, Deus vai te sustentando, vai procurando ver em que você tem habilidade e vai desenvolvendo. De repente, aquilo ali vai te ajudar no momento de crise. É isso que o texto fala, né? Ó, eu vou ler aqui que é bem interessante. Ele diz o seguinte, no versículo 2, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Tá vendo? Você não sabe o que há de acontecer, você não sabe como que vai ser as coisas. A parede do meu espaço de trabalho estava precisando emassar. E eu não estava podendo contratar, né? Um pintor e tal, para poder fazer isso. E eu aprendi a emassar a parede. Então fui lá e fiz. Depois eu vou até mostrar para vocês como que ficou. Ficou bom. Então fui lá e emassei minha parede, né? Um pedacinho que precisava. Por quê? Porque eu aprendi. Eu pretendia fazer disso minha profissão? Não. Mas me serviu no momento em que eu precisei. Então, assim, vamos buscar ter fé em Deus para a gente conseguir, né? Lançar o nosso pão sobre as águas. Então, lançar o pão sobre as águas é exatamente isso, é investir. Investir em nós, investir no que temos na nossa mão, investir nos nossos negócios, investir no nosso trabalho, na nossa família, que é um investimento muito grande, tá bom? E todo investimento exige estratégia, exige muita dedicação. Muitas vezes nós vamos precisar abrir mão de muita coisa. Sabe aquela pessoa que quer passar na faculdade, né? Ela está lançando o pão dela sobre as águas. Ela quer passar num vestibular, ela quer fazer uma faculdade e ela não sabe como que vão ser as coisas. Então ela começa a estudar. Estudar é a plantação. Ela está plantando, ela está estudando, ela está plantando. E aí ela precisa abrir mão de muita coisa. Muitas vezes você vê testemunho de pessoas dizendo que deixou de sair, deixou de ir para festas. Muitos dizem que passou o ano inteiro sem gastar com absolutamente nada, dormindo tarde, acordando cedo. Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Quando nós temos objetivos e metas a cumprir, nós precisamos abrir mão de coisas que muitas vezes para nós é importante e até essencial, mas que dá para ficar sem naquele momento, por causa de algo maior, por causa de algo que vai nos levar aonde nós queremos chegar. Então, que nós possamos lançar o nosso pão sobre as águas hoje, nós possamos investir em nós, ainda que aos nossos olhos aquilo ali não tenha nenhum
nem um futuro, vamos dizer assim. Ah, isso aqui não, as pessoas costumam dizer muito, né? Tem futuro você investir nisso aqui não, não vale a pena, isso aqui não vai levar a nada. Mas é aquela coisa, você não perde nada com isso. É como eu costumo falar em relação ao reino de Deus. Ah, não existe cidade no céu coisa nenhuma. Esse negócio de que Jesus veio e morreu e vai voltar para buscar, isso não é verdade. Ah, isso aí não existe. Tá bom. Se existe ou não, mas nós não estamos perdendo nada. Se não existir, não perdemos nada, embora eu creia que existe. Não creio, eu tenho certeza, né? Que existe, eu sei que existe. Mas ainda que não existisse, não estaremos perdendo nada em acreditar. Porém, existindo como eu sei que existe, nós só temos a ganhar, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando e nos instruindo através da sua palavra. E lança teu pão sobre as águas hoje. E investe naquilo que você tem em suas mãos. Trabalha as tuas habilidades. E depois de muitos dias o acharás. Ou seja, depois de muitos dias você vai ver que aquilo que você semeou hoje vai te servir amanhã. Amém?